Você já ouviu falar em arte e terapia? Você já ouviu falar da importância da arte para a saúde, na prevenção e no tratamento de doenças? Hoje você vai ver coisas muito interessantes sobre isso. Olha, vou mostrar, por exemplo, 2 livros. Um se chama No Terreno das Histórias, as sementes de uma medicina humanizada. Histórias para acordar os homens e celebrar a vida. Esse livro é um livro que saiu desse trabalho que eu vou mostrar para vocês com 2 convidados que eu trouxe de Recife, lá de Pernambuco, que vieram atendendo um convite nosso para conversar. Os autores são crianças pacientes do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e os organizadores que estão aqui comigo é o Dr. Paulo Fernando Barreto Campos de Melo, que está aqui. Muito obrigado pela sua vinda. E outra pessoa que está aqui conosco hoje e trabalha com essa área também é o Dr. Wilson. Vou ver o nome inteiro do Wilson aqui agora, Freire de Lima, né? O Paulo Fernando Barreto de Campelo de Melo e o Wilson Freire de Lima são 2 dos organizadores e 2 pessoas que trabalham muito nessa questão da arte terapêutica. O Paulo Fernando, ele é médico formado em 1979 pela Faculdade de Ciências Médicas, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, da Universidade Estadual. Ele é pneumologista, tem um monte de títulos, mas eu tenho uma coisa que eu gosto muito nele, que ele é um dos responsáveis por uma disciplina que não existe em outras faculdades de medicina. Ele é regente da disciplina de arte e terapia de saúde com arte da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Pernambuco. E o Wilson, ele é, além de ser gastro, ele é preceptor dessa disciplina de arte terapia de saúde com arte da Faculdade de Ciências Médicas. E aí eu vou começar conversando um pouquinho aqui com o Paulo, e tem outro livro aqui também, né? Medicina Humanizada com Arte, do Paulo Fernando, do Wilson Freire e também do Ronaldo Cunha Dias, que é um colega que não pôde vir, né? E que mostra essa relação do doutor, do paciente, da receita, da maneira como as pessoas saem. Olha, esse desenho aqui é muito interessante, né? Alguém que sai com uma receita quilométrica, e será que ele está bem tratado? E aí tem uma poesia aqui: meu pai ia ao doutor e saía com a receita, e dizia lá em casa, eita, consulta bem feita. Do outro lado, hoje quando me consulto, o doutor é só vexame, não me deixa nem falar, diz logo, faça os exames. Paulo, conta para nós dessa disciplina de arte terapia aí, que é única no Brasil, né? A informação que a gente tem é pela Associação Brasileira de Ensino Médico e também pelas associações mundiais de arte terapia. Eles desconhecem que existe no mundo uma faculdade de medicina que colocou no seu currículo a disciplina de arte terapia. Então, pelo menos as informações e as pesquisas que se tem é que é a única faculdade de medicina no mundo que tem no seu currículo a disciplina de arte terapia. Em pós-graduação tem algumas coisas de arte terapia? Em pós-graduações tem. Por exemplo, hoje no Brasil, né, nós temos alguns estados que têm pós-graduação em arte terapia. Por exemplo, eu sou pós-graduado em arte terapia por uma instituição chamada Palmar do Rio de Janeiro, mas você tem em São Paulo, você tem na Bahia, você tem no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, tem alguns estados que têm essa disciplina, né? Ela no todo faz parte de um projeto maior da Universidade de Pernambuco, que está completando 19 anos agora em julho, que se chama A Arte na Medicina, às vezes cura, de vez em quando alivia, mas sempre consola. A turma diz, Paulo é um nome muito grande, mas eu acho que é feito o primeiro beijo. Eu acho que aproxima ou então afasta. Eu creio que esse projeto, quando você lê o título grande, aproxima. As disciplinas de arte terapia e disciplina de saúde com arte na Universidade de Pernambuco faz parte desse projeto maior, que são 16 ações. Wilson, e aí o Paulo, ele já me mostrou várias coisas, ele vai até dar uns exemplos práticos aqui. Nesse trabalho que vocês dois mais o Ronaldo, né, que não está hoje presente, exercem, como é que vocês dividem o trabalho? Qual que é a tua área de atuação dentro desse projeto? Então, eu trabalho mais voltado para a questão do audiovisual. E também, quando a gente trabalha com a questão do audiovisual, na promoção à saúde. Que a gente utiliza várias manifestações da arte para que a população entenda as mensagens de saúde que o sistema de saúde, que os médicos, que a universidade, que o posto de saúde, que o posto de saúde da família tem para poder informar a saúde.
né? Isso parte de um princípio que a gente trabalha com um princípio do que um professor lá do Recife, que fundou a Universidade Católica, o curso de jornalismo, Luiz Beltrão, que ele falava da comunicação. Ou seja, qual a relação que existia entre quem faz a cultura, ou seja, a cultura popular, e os meios de comunicação de massa. Quem influencia? Como é que dá essa mão dupla? Como é que a cultura de massa influencia a cultura popular e como a cultura popular influencia a cultura de massa, os meios de comunicação, por exemplo, né? Uhum. E aí, baseado nisso, foi que a gente começou a ver como é que ela podia contribuir para ser a ponte entre quem produz o conhecimento e quem é assistido. No caso, quem produz a assistência e quem é assistido, o cuidado e o cuidador. A arte seria essa ponte desse tipo de coisa aí. Agora, você é uma pessoa que trabalha muito com essa questão de produção, né, de roteiros, né? Você tem trabalhos interessantes, você é premiado, você tem um prêmio internacional, né? Tem no Roterdã. Qual que foi? Foi um festival de roteiro que teve lá. E a gente entrou com o roteiro das Três Marias e foi premiado. Com a Marieta Severo? O filme que foi dirigido por Luiz Abranches, que tem Marieta Severo, Carlos Vereza, o Wagner Moura, Carlos Vereza? Lázaro Ramos. Olha aí, o Lázaro também. Puxa vida. Tá de gente aí bacana. Você fez o roteiro desse trabalho? O roteiro com o Heitor Dália, que foi baseado num livro que eu escrevi, um romance de cordel, que é um gênero literário praticamente em extinção. Eu resgatei isso, escrevi um romance todo rimado, com 400 páginas, e a partir daí a gente construiu o roteiro em cima dele. Puxa vida. Quer dizer, trazendo a cultura popular para uma cultura de massa, como claro. É a questão do cinema. E aí transformou a linguagem, que é a transcriação de uma linguagem para outra. Né? Quer dizer, tem um cordel, tem um roteiro e depois é filmado. Como é que se dá então esse trabalho mais ou menos de audiovisual que a gente trabalha lá na universidade, com crianças, adolescentes, com pacientes, com funcionários. E também desse projeto, a gente tem lá o projeto Audiovisuarte, onde a gente a cada 15 dias passa um filme temático com a questão de saúde e que se debate temas específicos de saúde. Isso com os pacientes também? Com pacientes, com funcionários, com comunidade, familiares também. E como é que entra a questão específica da pediatria da infância? Como é que essas crianças participam desse projeto? Eu tinha citado antes, né, que o Programa Arte da Medicina tem várias ações. Isso. Tem as ações que eu diria, ações humanísticas. O que é que eu considero ações humanísticas? É quando você utiliza a ferramenta da arte para o acolhimento, para cuidar, né? Existe dentro da Faculdade de Ciência Médica, no próprio hospital universitário, o que a gente chama de Escolinha de Iniciação Musical e Arte. É um prédio de 4 andares, dentro do hospital, em que a gente ensina crianças e adolescentes. 90% dessas crianças são crianças com câncer, né? Mas tem cardiopata, tem hepatopata, tem outras patologias de uma maneira geral, em que a gente ensina teatro, dança, fotografia, bateria, flauta, música, a parte de literatura, a dramatização, trabalho com reciclagem. Então, diariamente, essa escolinha está aberta para essas crianças e adolescentes, tanto aqueles que estão internados, como também aqueles que vão para fazer exame, e também é uma forma de acolhimento aos familiares. Uhum. Você, como pediatra, sabe muito mais do que nós que não somos pediatras, mas quando a criança adoece e que se interna, os pais e os familiares também se internam e adoecem. É então, muito interessante. Todo um trabalho. Isso, e um castelo, e essa escolinha de iniciação musical de arte é um castelo mesmo. Acho que nós vamos conseguir colocar isso dentro na nossa edição, né? Um conto de fadas. Acho que dá para ver o castelo. É isso aí. Chama um castelinho. O castelinho, eles chamam castelinho. Esse castelo é dentro do hospital? É dentro do hospital. Na pediatria? De lado da cancerologia infantil, que é um prédio de 7º andar, de lado, exatamente de lado, você tem esse castelo de 4 andares. E foi colocado arquitetonicamente, né? Já propositadamente, para a criança fazer, aqui eu vou me tratar, aqui eu vou me divertir. Vai brincar. Ele sempre diz, eu não sei se aqui no Sul tem essa terminologia, mas aqui criança faz arte. Aquele menino está fazendo arte, porque está fazendo alguma coisa. É arteiro, esse menino é arteiro. Aí lá literalmente ele fazia não arte. Chama artista, chama arteiro. Chama arteiro, né? Uma coisa que eu acho interessante, quando foi citado o cordel de Wilson, mas o Wilson fez um livro que eu acho muito importante, que é para a promoção da saúde. Então, quando foi que o cordel chegou no Brasil, os primeiros cordéis ligados para a promoção da saúde?
e faz o que? 110, 115 anos mais ou menos. Os primeiros cordéis querem ensinar a lavar a mão e a ferver a água para evitar. Veja como a arte já era uma ferramenta importante há mais de um século dentro da promoção de saúde. E a gente vê quantos viés você tem para ser utilizado. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, como é que começou essa coisa? Como é que você entrou nessa arte? Por que você virou arteiro? Por que eu vi arteiro, né? Você é arteiro ou artista? Existe, eu diria o seguinte, existe muito o DNA, né? Minha mãe era jornalista, era poeta, com livros publicados, tudo. Meu pai era engenheiro, mas era um fotógrafo premiado até internacionalmente. E dos 8 filhos dele, entendeu? Todos 8 têm uma veia artística. Que bom. Então, desde cedo começou. A minha veia artística foi a parte musical, que é a bateria. E ainda hoje, é bom a gente colocar isso, que nós temos, vai completar 19 anos, a Orquestra dos Médicos de Recife. São 10 entre médicos e estudantes de medicina, em que a gente fez essa orquestra para tocar nas instituições de saúde pública, etc. E eu toco bateria. E o que é interessante a gente colocar é de que nada de quem está fazendo arte dentro da área de saúde está prejudicando o seu outro lado, vamos dizer, médico essencial. Eu continuo fazendo consultório de clínica médica de pneumologia, o Wilson continua fazendo endoscopia, gastroenterologia. A gente dá aula na faculdade, mas a gente tem as atividades diretamente com o paciente. Mas isso que eu queria saber dentro dessa disciplina que vocês criaram lá, que é inédita no Brasil, né, na graduação. Ela é obrigatória ou opcional? As duas coisas. Por exemplo, a disciplina de arte terapia vai completar 8 anos. É uma disciplina que a gente abriu como eletiva com 30 vagas, mas no primeiro semestre, 100 alunos da universidade tentaram fazer. E aí nós fomos obrigados a ampliar para todas as áreas de saúde e estamos agora com 55 alunos e se inscreve 100, 120 para quem Em que fase da graduação? Eles podem, a partir do segundo semestre da faculdade, primeiro ano antigo. No primeiro ano. E é aberto para todos os cursos de saúde, não é só para medicina. Sim. Sim. Agora, a de saúde com arte, porque são viés e enfoques diferentes. A de arte terapia a gente mostra como a arte pode ter uma proposta terapêutica, né, para paciente, para uma comunidade, para um grupo, para uma escola. A de saúde com arte a gente utiliza a arte para a promoção de saúde. É utilizar manifestações artísticas em que a gente pode levar para a comunidade, para a promoção da saúde da comunidade. Então, o exemplo que o Wilson falou dos cordéis, esse livro do grafite, do rap, todas as manifestações culturais, a gente pode utilizar isso para promover a saúde. Fazer essa ponte entre quem assiste e quem assistiu. Agora, eu vi no material riquíssimo que vocês nos mandaram, e vários vídeos, e vários livros, e documentos, etc., que vocês têm todas as manifestações. Vocês têm música, vocês têm teatro, né? Vocês têm pintura, vocês têm escultura também, né? Vocês têm essa parte de artes plásticas. Aliás, aqui estamos vendo algumas matérias de arte e terapia na área de plástica, que a Ionéia, que é psicóloga, faz. Agora, qual é a área que vocês acham que mais é importante e que mais seduz não só os pacientes, mas que traria, entre aspas, mais resultados na cura, no bem-estar, na consolar os pacientes? Ou é genérico, é tudo? Eu citaria Você é músico, vai dizer que é a música. Eu citaria... que é o cinema. Ele vai dizer que é o cinema. Mas eu acho que eu posso responder de uma forma muito assim. Eu acho que a arte, todas as manifestações artísticas, inclusive minha mãe, que eu citei que era poeta, ela dizia o seguinte: não existe uma única arte. Por detrás de uma única arte você tem várias artes. Então é a fusão de várias artes que você tem uma arte. Mas eu acho que a arte pode servir como uma ferramenta que eu acho que define bem a sua pergunta, que é a gente tentar diminuir essa obesidade tecnológica e desnutrição humanística que caminha a área de medicina. Gostei da obesidade tecnológica e desnutrição humanística. Obesidade, eu acho que essa expressão é muito boa, hein? Com a meninada que vive digitando aí, hein? Eu acho que eu responderia dizendo... Até para a questão da tecnologia médica hoje, né? Que antes de você examinar o paciente, você pega lá uma cacetada de exame. É o que eu falei da capa do livro de vocês, né? Exatamente. Infelizmente, um monte de exame e pouca conversa, né? Os próprios convênios fazem isso, né? O médico é obrigado a marcar 20 consultas numa tarde, leva 10 minutos com cada paciente, é uma coisa que é terrível, né? Uma das coisas que eu acho muito grave, tá entendendo? Mas é muito preocupante
a utilização do computador dentro de um consultório médico. Porque o computador faz muitas vezes você não ter o olhar do paciente. Né? Então, eu acredito que a maior tecnologia de ponta, sem sombra de dúvida, é o investimento na alma humana. Se você não investe no olhar, é preciso ter muito cuidado com o uso dessa tecnologia. Aliás, ontem eu recebi uma mensagem, até passei para meus amigos, meus clientes, eu escrevo muito essas coisas para o pessoal, que é uma foto escrita assim, visitando a vovó, não sei se vocês viram. Então uma senhora de idade, os netinhos tudo em volta, já devia ser o dia das mães, alguma coisa, os pais, todo mundo digitando e a velhinha sozinha olhando para todo mundo, ninguém olhava para a velhinha. Vocês viram essa foto ou não? É uma foto assim terrível, que mostra uma realidade. Você conversa com as pessoas digitando e não se olham, né? Você esquece de olhar o outro, né? E a arte terapia faz isso, né? Ajuda muito nisso. Eu acho que a arte e a arte terapia, né? Porque as manifestações artísticas você pode utilizar sem especificamente ser uma manifestação arte-terápica. Né, da arte terapia. E você tem um lado da arte terapia. Eu acho que a terapia dá esse lado humanístico importantíssimo, né? Agora com a tecnologia também se faz arte. Claro, claro. A gente, por exemplo, a gente utiliza o celular para fazer filme lá também. Claro. Né? Então, aquele filme que o camarada o tempo todinho só digitando, mandando mensagem de coisa, vamos utilizar agora para fazer um filme. Isso mesmo. Isso que você diz me fez lembrar de uma coisa. Eu vi recentemente uma estatística que o Brasil é o segundo país no mundo que mais utiliza a internet. Vocês viram isso? Primeiro é os Estados Unidos. Só que a gente usa a internet muito para essas mídias sociais de ficar conversando, batendo papo, e não para filme, para vídeo, para arte, para ciência, né? Uma coisa que precisava mudar mesmo, né? Procura utilizar também a tecnologia para fazer arte. Isso é importante. Humanizar a tecnologia. Isso. E não fazer o contrário. Um exemplo prático, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente está utilizando a manifestação artística de um vídeo para a promoção da saúde, para levar a mensagem da arte. Agora eu ia te fazer uma pergunta a você e ao Wilson que me deixa muito curioso, porque eu tenho estudado muito, eu tenho escrito algumas coisas sobre isso. Até bem pouco tempo atrás, quando a gente falava de manifestações humanísticas, emocionais, filosóficas, psíquicas na área da saúde, a gente se baseava muito na psiquiatria clássica, na psicologia e tal, e a gente não tinha documentação que mostrava essa interferência direta dentro do corpo humano, né? E hoje está aparecendo muito isso, né? Falei para vocês do estresse tóxico, já gravei sobre isso, as lesões cerebrais provocadas por problemas neurológicos, de neurônios que são inibidos, que a plasticidade neuronal se modifica em crianças abandonadas, que não tem alegria, que não tem humanização, que não tem arte, provavelmente, né? Seria interessante estudar nessas crianças sofridas e sem muita atenção, carinho e vínculo, o papel da arte. Quando você fala que ela às vezes cura, vocês já fizeram algum estudo, ou tem alguém estudando a influência disso dentro da área imunológica, por exemplo? Melhora a imunologia, melhora as defesas corporais, a arte, as pessoas se sentem melhor? Porque aí eu vou começar a querer saber até que ponto isso tem um papel importante na conotação com as várias áreas da medicina, as várias tendências médicas da alopatia, da homeopatia, né? Que se a arte faz isso, aí você começa a entender melhor por que várias áreas, até da chamada medicina alternativa, funciona se é feita com humanização e com arte. Como é que vocês veem isso? Eu vou te responder em dois viés, né? Existem vários trabalhos mostrando, inclusive trabalho de doutorado, em que foi dosado cortisol, as imunoglobulinas de pessoas que de repente não estavam praticando arte e começaram a praticar, ou seja, dosaram antes, vamos dizer, aproveitando a música, a bateria. Então, antes você colocou e dosou imunoglobulinas, cortisol, etc. Depois que praticou a música ou uma pintura, ou seja, praticou a manifestação artística, eles dosaram. Da mesma forma que fizeram na espiritualidade. Pessoas que tinham espiritualidade, pessoas que rezavam e que alteravam. E eu aproveito num outro viés o seguinte, eu estou fazendo a minha tese de doutorado em bioética da Universidade do Porto, é justamente... Portugal? Em Portugal. Como é a proposta da arte numa proposta de humanização para a criança com câncer. Né? Que interessante. Então, isso está fazendo. E uma sobrinha minha que escreveu um livro comigo, que ela é jornalista há uns anos atrás, A Receita da Vida, a Arte da Medicina, está defendendo uma tese agora, em julho, na Universidade de Brasília, em que como é que o profissional de saúde que trabalha com cancerologia infantil
vê a proposta da arte sendo utilizada. Então, são trabalhos acadêmicos. Agora, quando e vocês lá no Castelinho, vocês têm dosado? Isso. Aí eu digo, a forma que eu tenho para dosar é o sorriso do olhar e o brilho do sorriso. E a melhora clínica também. Claro, a melhora clínica. Então, o tempo de permanência da enfermaria dele diminui. Isso que eu queria saber. Vocês têm isso já documentado? Isso, o pessoal lá está fazendo esses estudos agora. Puxa vida. Mostrando que o tempo de permanência do paciente na enfermaria diminui quando ele começa a participar desses programas. Né? Inclusive aceitação, a diminuição de uso de analgésico, né? Aceitação ao tratamento também, aceitação ao tratamento, isso vai lá para cima. As crianças, antes de frequentar... A adesão, né? Adesão ao tratamento. Isso é uma coisa fantástica também, porque antes elas diziam que iam fazer quimioterapia ou radioterapia, agora elas vão brincar e de quebra faz uma radioterapia ou aceitam melhor. E nós tivemos uma experiência dessa com a Ioneia, que trabalhou um tempo fazendo arte e terapia com pacientes mucoviscidóticos e com crianças lá atendidas na pneumologia infantil do Centro de Investigação em Pediatria, da Pediatria da Unicamp, e a gente percebeu isso. Crianças estavam ali esperando para colher material, para fazer exame, aí se punha elas para desenhar, para pintar, etc. e tal. Mudava totalmente, porque elas sorriam, brincavam, saíam, não sofriam tanto, né? Agora, como é que já tocamos no ponto da imunologia, mas você deve ter um feeling, o Wilson também, as pessoas que trabalham isso aqui. A gente sempre tenta biologizar as coisas, né? A gente sempre tenta somatizar as discussões. Qual é o papel da arte dentro desse contexto geral do comportamento dessas pessoas, do ponto de vista psíquico e do ponto de vista até de humanização? O grupo que trabalha com isso percebe que a própria família entra numa nova maneira de atender essas crianças? As mães passam a ter um vínculo melhor? Como é que a família reage diante disso? Falando agora de crianças, no grupo de crianças que vocês tratam. Essa tese de mestrado, a dissertação e a tese de mestrado e doutorado que a gente está fazendo, está trabalhando exatamente com isso. Existem questionários que foram aplicados para ver como é que as mães estão vendo o comportamento dessas crianças, tanto na parte escolar como o comportamento do relacionamento entre os amigos, entre a família, tudo, dentro desse trabalho especificamente utilizando a arte, né? São exatamente, eu vou ter essas respostas quando a gente terminar o doutorado e o mestrado, né? Agora, empiricamente, você já tem várias informações dadas, né, pelos familiares, né? Tem uma coisa muito interessante lá, que o trabalho lá que no Castelinho, pelo menos faz, no início quem participava era somente as crianças. Hoje as mães descem para brincar com as crianças participando, então elas estão junto participando desse tipo de coisa. E lá, como tem uma mesa que é uma mesa grande, que elas ficam fazendo a arte, todo mundo junto ali, é um momento que eles estão compartilhando alegrias, sofrimentos, experiências. Trocando experiências, né? Vida, e muito lúdico, de muita lucidez também, um momento lúdico que eles têm aqui também ali. Sim. Então as mães estão muito interagindo com as crianças agora. Então mudou o parâmetro. A mãe ficava lá, enquanto o paciente descia como fosse uma tarefa para a criança fazer, hoje elas estão juntas participando também. Elas fazem trabalho com reciclagem, elas pintam, elas bordam, elas fazem também de cortar, coisa. Uma coisa que eu acho bem interessante a gente também citar desse processo que eu diria aí já num viés transformador, né? A arte tem esse poder transformador. Muito dessas crianças, embora o trabalho não seja um trabalho especificamente da gente descobrir talentos, tem crianças que se tornaram bailarino, tem crianças que se tornaram músico, tem um que está se formando agora em música na Universidade Federal, filho de uma empregada doméstica. Ele foi fazer uma cirurgia e entrou no Castelinho, a gente começou a dar aula de bateria, colocou ele no conservatório, ele formou-se em música no conservatório, ele agora é estudante de música na Universidade Federal e ele retorna ao Castelinho para dar aula de bateria para as crianças, pela própria experiência. A gente tem isso também com artistas plásticos, a gente tem isso com bailarinos, então várias formas, ou seja, a arte na medicina se transformou lá um viés transformador. Então essas pessoas colocaram profissionalmente em verdadeiros cidadãos. São vários viés que a gente encontra. Então, nessa linha, eu acho isso sensacional. Eu vi que você colocou que algumas crianças aprendem bateria lá. Vocês dão aula de música para essas crianças? Vocês têm professores ensinando a pintar?
Você tem que profissionais trabalham com vocês? Porque quem carrega o piano são vocês, né? Mas e quem mais ajuda nesse trabalho dentro do hospital? E mais ainda, como é que a universidade consegue financiar isso e manter isso funcionando? Tem uma certa resistência? Não, vocês gastam dinheiro, tal ou não? Ou a coisa é mais simples do que... Você vive mendigando, vocês andam de pires na mão pedindo dinheiro para fazer as coisas? Ou vocês têm ajuda e apoio? Há 19 anos. Nós somos mendigos há 19 anos. Que a gente completa em julho, eu acho que o Ulisses vai concordar. Maioridade já. É maioridade, a gente já está na medicância, já daqui a pouco a gente vai se aposentar, né? E aí, quem vai ficar com esse abacaxizinho? Aí é que eu acho que tem um viés interessante. É que eu acho que a gente semeou em 800 estudantes que passaram por essa disciplina a importância da ferramenta da arte dentro de um projeto. Eu não entendi uma coisa, são 800, mas então a disciplina é opcional, é uma optativa ainda? É que eu coloquei, não. A disciplina eletiva, que já tem 7 anos de arte-terapia, ela é eletiva. Mas a disciplina de saúde e arte, o nome é outro, ela é obrigatória no curso de saúde coletiva. Mas os alunos que cursaram a disciplina de arte-terapia vieram me pedir que eu fizesse a disciplina arte-terapia 2, porque gostaram tanto. E aí a gente conseguiu, dentro de um currículo, que os alunos de arte-terapia, que já fizeram a disciplina de arte-terapia, podem cursar a de saúde com arte, que é uma proposta de promoção de saúde, o viés, o foco é diferente, aí eles fazerem eletivamente. Então nós damos a disciplina que tem, paralelamente, concorre obrigatoriamente no currículo e eletivamente. Por isso que eu digo, são 800 alunos que já foi semeado a proposta de arte de uma maneira geral. Então, e nessa linha da mendicância aí, né, Wilson, o castelo, quem construiu esse castelo? Foi a universidade? Vocês conseguiram dinheiro da comunidade? Não foi a universidade, foi um trabalho conjunto com várias instituições que a gente ia, pedia, explicava, e tem coisas assim que extremamente... Castelo que eles estão vendo aí no vídeo, né? É um castelo de 4 andares. 4 andares? 4 andares. Uma coisa que eu acho interessantíssima, eu fui chamado há 19 anos atrás, quando fui fazer o castelo, pela diretoria do hospital, disse: Paulo, tem uma senhora aqui do morro, uma senhora bem muito pobre, né, daqui da periferia de Recife, que a gente chama do morro, que trouxe aqui para ajudar o castelo, para você conseguir construir o seu castelo que você está querendo. Ela bordou um lencinho e disse que eu vendesse e que comprasse tijolo para ajudar a construir o castelo. Olha só, então, você que vê coisas que sensibilizam. Tem uma mobilização muito grande dos artistas também da cidade e do Brasil também, né? Isso. E que eles participaram, fizeram campanhas na televisão, com shows, esse tipo de coisa, e foi arrecadando dinheiro. Bom, você como trabalhou com a Maria Henrietta Severo, o Chico Buarque chegou aí lá ou não? Não. Na época eles ainda estavam casados, né? Eles estavam casados, mas não chegou aí lá não. A Marieta chegou, inclusive ela deu vários artistas globais que quando conheceram, porque eles... Teve um vídeo não, era uma série que tinha na Rede Globo, e uma das séries foi baseada em um médico que montou um castelo para ensinar a criança com câncer, que era a manifestação. E a partir, quando vários artistas da Globo viram o seriado e tentaram conhecer, e na época vários ajudaram. Tanto é que esse livro que você mostrou, No Terreno das Histórias, né, As Sementes de uma Medicina Humanizada, são 100 contos criado pelas próprias crianças. Esse livro é uma coletânea de 100 contos criados pelas crianças. As crianças escreveram? Os 100 contos são deles. Que beleza! 60% dos contos, a morte está presente. Olha Isso é o trabalho arte-terapêutico. E tem uma transformação muito boa desse livro aí. Esse livro aí, a gente escolhe algumas histórias das crianças, roteiriza e faz aqueles filmes de stop motion, de isso, que vocês mandaram pra gente, nós vamos ver também. Você que faz o roteiro? Eu roteirizo com os meninos e o conjunto, a filmagem mesmo é feita em conjunto. Conta uma história que está aqui no livro, para terminar essa fase nossa aqui. Uma história, por exemplo, de uma criança. O que essa criança tinha, que idade tinha, você lembra? Eu não sei se você lembra. Eu vou colocar um que é bem interessante, num ponto de vista, assim... da contação de história, do projeto arte-terapêutico. Tá. 2 crianças resolveram contar as histórias juntas. Tá. A gente, como arte-terapeuta, estava junto e ela disse: não, eu tenho um tumor na barriga e a outra tinha um tumor no pulmão. Era uma de 7 e uma de 9.
e ela fizeram um conto chamado A Flor e a Laranja. Ah, eu vi esse vídeo. E que dizia o seguinte, veja a coisa lúdica delas. Elas diziam que o câncer do pulmão de uma parecia uma flor, e a outra dizia que o câncer dela da barriga, que era uma massa, parecia uma laranja. E elas falando sobre a história desse conto, se chamou A Flor e a Laranja. É ela que disseram que era o nome, em que ela mostra que tirou então a laranja da barriga, a outra que tirou a flor. Então veja o processo arte-terapêutico em que você conta uma história, faz com que a criança crie sua própria história, porque isso é uma cartaz. Como é que ela vê o câncer que ela está colocando para fora? A partir daí foi feito a narrativa, foi feita música específica, o Wilson fez o vídeo, foi feito em desenho, a criança participaram. Mas uma das frases mais fortes que eu vi em todos esses encontros é uma criança de 4 anos, portadora de câncer, que diz que morrer é a gente fechar os olhos e ficar sonhando para sempre. É a cartaz dela. Puxa vida. Diga, eu queria falar alguma coisa. Não, mostrando esse poder de transformação, né, que acontece com a arte, de transcriação. Onde uma historinha que é contada no leite se transforma num vídeo, num filme, esse tipo de coisa, e com a participação das crianças. Então é um momento muito lúdico. A gente, quando está fazendo os bonequinhos de animação lá, muitos dos bonequinhos que eles estão fazendo lá são carecas, outro está sem a perna, outro está sem um olho, e eles colocam aquilo de uma maneira sem vergonha, eu posso dizer assim, na mesa lá no momento. Então aquela dor é transformada numa coisa lúdica. Claro. Quando termina de fazer aquilo ali, acabou-se o tabu da morte, da dor, desse tipo de coisa. Se fala abertamente para isso. Olha, esse livro aqui, que nós já mostramos, No Terreno das Histórias, As Sementes de uma Medicina Humanizada, sabe quem faz o prefácio desse livro? Ariano Suassuna, essa coisa maravilhosa que o Brasil tem lá do Nordeste, que nos deixou há pouco tempo, mas maravilhoso, todo mundo sabe quem é. E sabe quem financiou esse livro aqui? Um grande abraço, eu que sou um amante do futebol, foi Juninho Pernambucano, aquele menino que ensinou aquele italiano a bater falta e que ajudou muito financiando esse livro aqui, coisa maravilhosa. Agora, esse outro livro aqui, Medicina Humanizada com Arte, ele é feito todo na base de cartoons maravilhosos, feitos por um médico lá do Rio Grande do Sul, que é o Ronaldo Cunha Dias, médico cirurgião. Ele é cartunista e fez todos esses desenhos. E sabe quem é que fez todas as poesias e todos os comentários tipo cordel? O Wilson, que eu entrevistei também, que é um poeta e que faz coisas maravilhosas como esse daqui. O corpo de quem padece é para ser respeitado, para quem cuida um segredo, para o paciente é sagrado. Tá, ó, nós vamos parar por aqui, não pensa que vocês vão ficar sem continuar essa conversa, nós vamos trazer eles outra vez aqui. Hoje foi a primeira parte dessa conversa nossa sobre arte e terapia, que é uma coisa maravilhosa que a gente está descobrindo, a gente está falando, a gente está vivendo, e essa humanização da medicina que começa por gente que se dedica. Muito obrigado, nós voltamos, não perca a continuação dessa conversa num outro programa. Um grande abraço, até a próxima, eu sou o Zé Martins Filho.